Oi, gente! O que você tem pensado no seu dia? Bom, eu decidi fazer essa pergunta e falar um pouco sobre os pensamentos, porque eu percebo que dentro da nossa rotina alucinante, né, de um monte de coisa que a gente tem que fazer, né, tem que ir trabalhar, tem que cuidar de casa, tem que educar filho, tem que ir pra academia, cuidar do corpo, pro médico, é tanta coisa, né, que eu percebo que muitas vezes as pessoas chegam no consultório extremamente negligentes, né, com o cuidado emocional, corporal. E um dos cuidados que a gente tem que ter, né, no nosso comportamento é os nossos pensamentos. Então, geralmente a gente fala como você se comporta, e a pessoa fala muito sobre como ela se comporta externamente, né, como é que ela se comporta na vida, então como é que ela trata as pessoas, como é que é a relação dela no trabalho, como é que é a relação na parceria e etc. Mas, gente, o nosso pensamento é o nosso comportamento interno. É como a gente se comporta dentro de nós mesmos. Então, assim, o pensamento, ele é algo tão poderoso, e eu sei que tem muitas pessoas já falando sobre isso e sabendo, mas eu acho que é muito importante reforçar isso e gerar essa reflexão, porque prestar atenção no que a gente percebe é quase como um exercício, um treino. Se a gente não para pra perceber, né, ou pra analisar, ou pra refletir sobre o que a gente tá pensando, a gente vai repetir, né, o nosso padrão de pensamento simplesmente e a vida vai inertemente. Então, é muito importante a gente prestar atenção, né? Porque o pensamento, ele é um comportamento interno e ele influencia em um monte de coisas, né? Eu até anotei aqui. O nosso pensamento, ele define como a gente se sente em relação às coisas. Então, às vezes, uma situação acontece. E a forma que eu penso, a forma que eu percebo, a conclusão que eu tiro daquela situação é o que vai definir como eu me sinto naquela situação. Então, as pessoas, às vezes, pensam de formas muito diferentes sobre uma mesma relação, sobre uma mesma situação. E isso define como elas vão estar se sentindo, né? Como vai estar a autoestima dela em relação àquela situação, né? Ela vai ter um pensamento construtivo, positivo, ou ela vai ter um pensamento destrutivo, negativo. Então, vou dar um exemplo dos dois. Eu errei em algum ponto, né? No meu trabalho, eu fiz alguma coisa que depois, analisando, eu falei, caramba, isso daqui não foi legal. E aí eu posso pensar e perceber isso de duas formas. Uma é, olha, isso daqui não foi legal, isso daqui que eu fiz, né? E essa, até então, é apenas um olhar corajoso, né? De ter a humildade de reconhecer um erro. Mas eu posso, a partir disso, pensar, eu não sou confiável, eu sou uma pessoa muito ruim, eu não dou conta, de novo eu tô fazendo isso, como eu sou péssimo, né? Eu não mereço, ter vários pensamentos desqualificativos e negativos a partir daquela situação, ou eu posso olhar para aquilo e falar, caramba, realmente eu errei. Por que eu errei nisso? No que eu pequei? Como é que foi? Como que essa situação me impactou a ponto de eu fazer algo que hoje, pensando, eu poderia ter feito de uma forma diferente, né? Essa é uma reflexão, por exemplo. Às vezes até em coisas positivas, olha como o pensamento é uma coisa que define, né? Às vezes a pessoa ganhou um prêmio, né? Tá ganhando um prêmio, um reconhecimento, e aí ela pensa, ok, eu tô ganhando isso, mas eu não fiz tal e tal coisa. Ou eu poderia estar ganhando melhor, porque eu poderia ter feito isso, isso, isso. Então veja, ali, né, o pensamento tá desqualificativo e destrutivo porque ela não tá conseguindo nem usufruir do benefício do que ela já conquistou, né? Então os nossos pensamentos, eles constroem, eles definem a nossa vida. É algo importantíssimo da gente estar atento sobre como a gente reflete sobre nós mesmos, sobre as conclusões que a gente tira nas situações. Então, como a gente percebe o mundo tá totalmente definido a partir de como a gente pensa, né? Ou seja, se eu sou uma pessoa que tem um pensamento persecutório, né? Eu vou estar sempre vendo as pessoas como pessoas ruins, insuficientes, né? E isso é destrutivo, gente, principalmente pra mim. Porque eu vou, com isso, perder muito. Eu vou perder possíveis vínculos, trocas, intimidade, né? Contato. Então, o pensamento, a forma que a gente percebe a nós mesmos, a forma que a gente percebe o mundo, a forma que a gente percebe as situações, tudo isso vai definir como a gente vai viver. Então, esse exercício, né, de, ao fim do dia, pensar como foi o meu comportamento interno durante o dia. Eu cheguei, por exemplo, num desafio ali de alguma situação do dia, e aí qual o pensamento que eu tive em relação àquilo? Naquele momento eu pensei, deixa pra depois, ou isso daqui não é importante, ou eu não vou dar conta, né? Eu me boicotei nesse meu comportamento interno, ao invés da gente estar focando só no nosso comportamento externo,
né? Porque o nosso comportamento externo, na maioria das vezes, ele é uma reação, né? Ele é uma consequência, na verdade. Ele é uma consequência do nosso comportamento interno. Então, às vezes, as pessoas até cuidam de alguns aspectos da vida, mas de outras têm muita dificuldade porque tem um pensamento muito destrutivo e negativo sobre aquilo. E aí a gente precisa fazer esse exercício, né? Tanto para os pontos construtivos, para a gente poder se qualificar e se alimentar, quanto dos pontos negativos. Quais são os pensamentos e os comportamentos internos que eu faço de forma não saudável? Então, o que a gente chama de não saudável? Destrutivo, que não tá me ajudando a construir, a resolver nada, que tá ali só pra me prejudicar, só pra me diminuir, só pra diminuir a minha autoestima, né? Então, é muito importante a gente estar prestando atenção no nosso comportamento interno, que são os nossos pensamentos, para que a gente possa desenvolvê-los de forma melhor, detectar, né, o porquê que eu tenho aquele estilo de pensamento, o que eu posso desenvolver. Então eu tenho uma meta externa, né? É importante não só eu pensar em quais atitudes externas eu preciso para chegar nessa meta, como é importantíssimo eu pensar quais são as atitudes internas. Porque, assim, a vida ela não vai ser feita só de mil maravilhas. Então, assim, é muito legal a gente pensar, por exemplo, eu tenho uma meta de, sei lá, pegar uma meta que é bem natural de ter, emagrecer 5 quilos. Eu tenho uma meta de emagrecer 5 quilos esse ano. Então, na minha vida prática, né, externa, eu sei o que fazer, né? Eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que ir pra academia, né? Ou seja, às vezes eu vou precisar acordar mais cedo pra ir pra academia porque eu não tenho tempo depois. Eu vou precisar... Então, assim, é muito fácil a gente detectar quais são os comportamentos externos. Mas por que muitas vezes eu não consigo ter esses comportamentos externos? Por que é difícil? Aí entra o comportamento interno. O que eu penso? Por exemplo, num dia que eu acordo muito cansada, né? Ou o que eu penso no momento em que outra pessoa tá demandando de mim no momento que era pra eu ir pra academia. Eu penso, essa demanda é mais importante, outra é mais importante. Ou quando eu acordo cansada, deixa pra depois, agora não vou conseguir, isso vai me atrapalhar. Qual é, né, a linha de raciocínio que você tem? Qual é o comportamento interno que você tem? Porque é isso que vai definir o seu comportamento depois externo. Isso que vai gerar uma consequência no seu comportamento externo. Entende? Então é muito importante a gente estar mais atento. E aí é algo que a gente tem que se propor mesmo, porque a gente não foi ensinado a isso, né? A vida, se a gente deixar, né, o nosso dia a dia, a nossa rotina, as demandas engolem a gente, e aí a gente não vai parar pra pensar sobre isso. Muitas pessoas param pra pensar realmente sobre isso no consultório, sentadas junto, né, do psicólogo, que convida a pessoa a pensar sobre isso. Então, assim, às vezes a terapia ajuda a gente a desenvolver ferramentas pra vida. Então, a terapia não vai resolver a sua vida inteira, né? Até porque você vai viver ali um processo terapêutico, depois você vai pra vida e outras coisas vão acontecer. Mas te ajuda a desenvolver ferramentas, né? Ferramentas, ou seja, eu aprendi a perceber o que eu penso, e aí em outras circunstâncias da vida que eu não estiver dando conta, que eu vou ter a capacidade de perceber, eu já vou ter isso exercitado, tá, gente? Então, assim como é importante a gente parar e perceber o nosso corpo, escutar o nosso corpo, o que ele tá dizendo, que também é uma dificuldade, né, e é uma inabilidade comum, né, as pessoas não pensarem e perceberem muito o corpo, a mesma coisa o pensamento. Tá? Então eu queria deixar essa reflexão hoje, eu espero que vocês tenham gostado, né, que isso ajude e incentive vocês a prestarem mais atenção e claro, né, que é o objetivo do canal, buscar ajuda. É claro que eu falar isso, né, pode ser um pouco suspeito, mas assim, terapia, se conhecer, né, é o maior presente que a gente pode dar pra gente na vida, é a gente se conhecer e a gente aprender novas formas de se tratar nesse autoconhecimento. Então eu espero ter influenciado positivamente com essa reflexão. Deixe um comentário aí que eu vou estar sempre respondendo. Não esqueça de se inscrever no meu canal, que me ajuda muito aí nessa busca que eu tenho, né, de estar ajudando, de estar trazendo algumas reflexões. E convida um amigo para assistir, convida alguém que você acha que pode ser legal, né, de pensar um pouquinho, de fazer essa reflexão. Tá bom, gente? Até a próxima. #Nedri. Tchau!